Olá, eu sou Memo Moura e estou na aula remota do CBBG. E aí, como estão vocês? Estamos de volta com o nosso projeto de aulas remotas, Educação CBBG, em dia aí com vocês. E a gente deu uma viajada, né? A gente saiu lá de Gravatá, viemos até Bonito, dar sequência com um papo muito legal hoje que a gente vai ter com o Emerson Gomes, mas no mundo do futebol ele é conhecido como Memo. Memo, boa tarde. Obrigado aí pela receptividade e por abrir as portas aí da sua casa para a gente conversar um pouquinho sobre vida de atleta, sobre futebol e trazer para nossa moçada lá do CBBG um pouquinho para eles terem a noção do que é a vida de um atleta profissional. Porque quando a gente vai falar de esporte profissional, especificamente no Brasil, não tem nada mais que ilustre isso do que um jogador de futebol. Justamente. Então, uma honra para a gente estar com você aqui hoje e eu queria que você se apresentasse para a galera aí. Muito obrigado, né? Senti honrado quando recebi o convite de participar, né, dessas aulas. Eu sei que, assim como eu já escutei alguns jogadores na época que eu era também, quando eu estava desse lado, né? Quando eu era um aluno, eu me recordo que um preparador físico da gente aqui da nossa escola convidou um atleta profissional também para fazer isso daí e minhas anteninhas ficaram ligadas porque a gente sempre tem um sonho dentro do nosso coração e o meu sonho era ser jogador de futebol, né? Aí pode ter também alguém que queira ser jogador de futebol, Com então certeza. Fica ligado aí nessa aula. Tenho certeza que você será muito acrescentado. Meu nome é Emerson Gomes de Moura, mas ninguém me conhece por esse nome, né? É mais pro Memo, né? E vamos para esse bate-papo legal aí. E hoje também, moçadinha, eu vou ter um reforço aqui do time CBBG, professor Nivaldo, ou tio Nivaldo para os íntimos. Vai estar com a gente também nessa jornada. Memo, fala um pouquinho, para a gente começar assim, você já deu uma deixazinha, mas detalha mais para a gente como foi o teu início de atleta de escolar, vamos dizer assim, já que a gente está falando para um público do escolar, de começar como um atleta escolar e aí galgando toda essa trilha para chegar ao nível profissional do futebol brasileiro, assim. Fala um pouquinho para a gente dessa trajetória aí. Então, eu comecei jogando na escolinha, né, daqui de Bonito, que aqui em Bonito todo mundo conhece, a escolinha de Ailton. E o meu preparador físico, né, escolar era Carlos Eloy. Né? Então eu tive dois parâmetros, né? Vamos falar assim. E eu tive conselhos dos dois lados. Eu me recordo que Carlos Eloy, quando ele me via, já na escola era só salão e com a Ailton era campo. Então eu participava dessas duas atividades, não faltava uma, né? Pela sede, por querer conhecer, pelo sonho também. E eu me recordo que Carlos Eloy um dia chegou para mim e falou bem assim, olha, para você só vou lhe dar um conselho. Se você gostar de fazer físico, né, que no físico dá para entender, né? É correr, não dar migué, não sei se o pessoal entende, Entende, né? Entende, sim. Não dar aquele miguezinho, mas sim ser intenso, né? Fazer as coisas certas, tá? Ele chegou para mim e falou isso. E aquilo ficou na minha mente. E a Ailton, né, sempre falava assim, olha, não beba, não fume, né, procure sempre ser uma pessoa do bem e tal, porque se você tem um objetivo, você tem um sonho, você vai estar mais próximo dele, você vai estar mais perto dele. E aquilo ficava na minha mente. E aí eu fui pegando esses conselhos, né, e colocando dentro do meu coração e tal. E aí quando eu tinha meu dia vago, aí eu pegava e colocava meu tênisinho. E quem é daqui do Bonito sabe, eu ia para Viração, ou ia até a metade do caminho até Alto Bonito, fazendo a minha caminhada, minha corrida, porque eu tinha em mente, né? Não, eu tenho que gostar de fazer físico. Eu tenho que gostar de fazer físico. Ele falou, se eu fizer físico eu vou ser jogador de futebol, então vamos lá. Porque eu acho que ele via em mim o que no momento eu não via, né? Que era o talento, talvez, assim, a qualidade, né? Sei que os professores enxergam isso nos alunos. E eles enxergaram em mim e eu fui em frente. E aí teve uma peneira aqui em Bonito, do América, e eu tinha completado 16 anos. E eu não fui chamado para a peneira porque era muito novo também.
E a peneira rolando lá e tava faltando alguns jogadores e como minha mãe mora, né, ainda próximo ao Artuzão, o estádio, e eu tava na arquibancada, meu irmão tava jogando, que foi chamado, e eu olhei e falei que tinha faltando alguns jogadores, eu fui, tava eu com um amigo meu, e falei assim, eu vou em casa pegar a chuteira. E eu não tinha chuteira também, aí peguei a chuteira do vizinho, fui correndo, sem camisa, só com short. Voltei, fiquei na arquibancada, eu olhei, com vergonha de ir, né, porque não tinha sido chamado. Aí tinha o portão assim, passei o portão e fiquei no meio do pessoal. Aí quando ele chamou, 2 volantes, eu levantei logo. Né, eu dei logo uma diosada, levantei, ele vai para um para ali e outro para ali. Levantou logo 2, né, era eu e outro. Começou, resumindo, começou 10 minutos de treino, o treinador ficou o primeiro jogo, que foi dois jogos, né? 2 jogos de 40 minutos. O treinador não desceu da arquibancada. Vê como é as histórias, né? Eu vejo em tudo Deus, primeiro, né? E aí, quando a gente começou a jogar 10 minutos de jogo, o pessoal me contando depois, né? O treinador desce e começa a conversar com os 2 que fizeram a... Quem é aquele maguinho ali no meio? E aí, daí chegou Petrone, que era um profissional daqui do Bonito, que jogava na América. E Petrone falou bem assim, falando pra mim depois, né? Não, aquele ali é o mesmo, tal. Quantos anos ele tem? Resumindo tudo... Acabou, ele me chamou no canto e falou assim, olha, você já está na minha lista. E aí eu já passei com 16 anos, fazer parte de um elenco profissional. E aí com 16, aí disputei 16, e aí ele falou para mim, olha, quando eu tiver a oportunidade, você vai comigo para Recife? E era para o Santa Cruz, né? Ou para o Sport, não sei. Deu o destino que foi para o Santa. E aí ele foi e falou assim, eu falei para ele, não, eu vou, pega o meu número. Aí veio outro treinador, aí eu já com 17, que também era amigo dele. Aí eu acho que já tinha passado as informações minhas para ele. Veio, aí disputei novamente o campeonato profissional. Aí ele me levou para o Santa. Me ligou depois de 1 mês, eu acho. E falou assim, você está pronto, você quer vir? Eu falei, vou na hora. Aí peguei, arrumei as malinhas aí e fui embora para Recife, com 17. Aí fiquei 17 no juvenil. E aí não fui profissional do Santa, né? Fui pro juvenil. Juvenil, aí voltei pro América em 2018 novamente e já, não, com 18 anos, que isso era em 2006, mais ou menos, é. E quando foi 2007 eu retornei pro Santa, já pro Júnior. Aí eu já tava com 19 anos. Aí assinei um contrato com o Santa já, que antes eu não tinha assinado por ser só federado, né? Assinei o contrato com o Santa com 19 anos, com 19 anos já subi profissional. Aí fiquei até os meus 27 anos no Santa. E aí, não, 27. Mais um ano fui emprestado para Ponte Preta, São Paulo. Aí voltei para o Santa, depois fui para o Oeste, de São Paulo também, Itubiara, Goiás, América de Natal e Crato no Ceará, logo lá no início, pelo emprestado do Santa também. E depois fui para a Índia. Aí ainda permaneci 4 anos. Estou lá até agora. A gente sabe que um atleta profissional, o instrumento de trabalho dele é seu corpo. E a gente viveu e ainda está vivendo um processo de pandemia, onde isolamento social é necessário. Todos os cuidados precisam ainda continuar sendo tomados, evitar aglomeração e tudo mais. Aí o que a gente queria saber de você? Como um atleta profissional do seu nível fez ou está fazendo para conseguir manter-se com o condicionamento físico necessário para quando as atividades voltarem não ser tão complicada a atingir o nível ideal de treinamento e até de jogo? Graças a Deus eu tenho uma esposa que cozinha bem. Mas o que me ajudou muito nessa pandemia, levando para o lado alimentar, né, na alimentação, foi a minha ida para a Índia. Né, porque a cultura indiana, eu vou colocar assim, eu não sei a porcentagem bem, né, mas eu vou colocar aqui 60% a 70% ela é vegetariana. Né? Alguns são veganos, que é um lado extremo, maior ainda, né, que não come outras coisas. E aí, por passar esses anos todos na Índia, né, eu tive uma reeducação alimentar, para a minha vida mesmo, né. No primeiro ano eu passei um ano de adaptação, né? Eu voltei doente e tudo.
E existe uma diferença de cultura brasileira também. A comida brasileira ela é muito gostosa. Né? Vou dar um exemplo. Se o pessoal de outro país vir para o Brasil, ele se adapta logo, porque a comida brasileira é muito, muito boa. E aí eu tive que fazer eu fiz na verdade, né, essa reeducação alimentar. Então, para mim na pandemia, eu não tive muito problema, entre aspas, né, porque na Índia eu aprendi a comer e comer bem, né. Eu passei, agora não, que eu estou de férias, já vou fazer 4 meses, já tem 4 meses que eu estou aqui no Brasil, a pandemia toda eu já estou aqui, mas lá eu já vinha seguindo todo esse cronograma, toda essa alimentação, e aí eu troquei, né? Hoje é raro eu comer carne, é raro eu comer peixe, frango, porque eu entendi que o ser humano ele não foi criado, né, para comer carne ou toda espécie de carnívoro, vamos se falar assim, né? Mas aí minha esposa pegou junto comigo, né, via a minha alimentação lá, via o que eu comia e ela se esforça, né, procura na internet também algumas coisas para o lado que eu já estou mais adaptado, né, que é para o lado do vegetariano. Né? Hoje vou contar para você que eu já comi uma lasanha que tinha aquela carne moída, mas foi umas 3 ou 4 vezes. Né, porque estou no Brasil, estou no meu país, às vezes sinto a saudade também da comida, mas eu me cuido muito, eu como mais pro lado, toda espécie que seja de vegetal. Né, hoje meu almoço mesmo foi beterraba, cenoura, um purê de batata e vagem. Né, ela fez e uma salada, corta umas frutas. Né, então meu almoço, geralmente a semana toda, quem me acompanha no meu Instagram, ver, né? Às vezes eu posto, né, toda a minha comida, toda a minha alimentação. De manhã mesmo eu faço meu treinamento, né? Eu costumo treinar todo dia pela manhã. E aí eu não costumo comer antes do treinamento, né? Tomo minha água para hidratar o corpo e vou fazer meu treinamento. E pós-treino, mas não faça isso, viu? Aí é só para quem é profissional, quem já é acompanhado, quem já é adaptado e acompanhado por nutricionista. Né? Mas não faça isso não. Tem que comer antes para treinar. E aí eu fui e faço isso. Às vezes após o meu treino, eu faço a minha vitamina, né? Que eu já elimino tudo de açúcar também, porque açúcar vai tornar você mais gordo, né? E aí eu elimino muita coisa de açúcar, mas também tiro um dia, né, às vezes 2, sábado e domingo, para fazer o que eu gosto. Eu como uma pizza, não sou muito de comer hambúrguer, essas coisas, mas pizza eu gosto. Como uma pizza, bolo, aí eu gosto de comer bolo, pizza. Eu tiro esses 2 dias, assim, final de semana, para comer, mas eu me cuido muito nessa questão. Moçada, é o seguinte, vocês viram aí as dicas, fundamental, embasado completamente na questão da sua alimentação. Aquilo que a gente ingere, aquilo que a gente come é o combustível, é o segredo da tua longevidade com saúde ou não. Isso aí fica a critério das nossas escolhas, beleza? Então, papo de quem entende, papo de quem vive isso, dicas fundamentais aí que, se bem utilizadas e adequadas à nossa realidade, vão fazer uma diferença tremenda em nossas vidas. Memo, dando sequência ao nosso papo, eu queria que você falasse pra gente agora, e no teu dia a dia em relação à atividade física. A gente não estava podendo frequentar a academia até recentemente, aqui em Pernambuco e tal, e em alguns outros estados, por conta da pandemia. E aí como é que foi a manutenção do condicionamento? Você aliou uma alimentação que você aprendeu com a cultura indiana, trouxe para cá, conseguiu segui-la na maioria do cotidiano. E a parte física, como foi que você conseguiu ir levando nesses dias de isolamento? Toda manhã eu costumo fazer o mínimo é 5 quilômetros. Né? Para baixo não dá, tem que ser de 5. Para baixo não mantém? Não, para baixo não dá não. E depois dos 5 quilômetros, aí dependendo se eu correr 7, se eu correr 8, se eu correr 10, aí eu vou na outra rua ali que é mais plana e faço 10 tiros de 100 em 15 segundos. Cada tiro em 15 segundos. Aí se eu fizer 10 tiros de 200, aí eu tenho que fazer em 30 segundos.
bato e volto. E tem 2 dias que eu faço funcional, né? Eu faço aqui no lado da minha casa, aí eu faço meu funcional 2 dias na semana e 3 dias eu faço essa batida, né? De quilômetro com tiros. E faço funcional e às vezes, dia de domingo de manhã, eu acordo cedo, pego minha bicicleta e vou andar pela cidade, vou dar uma volta, que não deixa também de ser um treino. E aí tenho amigos também, né, que estão se formando e tenho alguns formados, tenho contato com alguns preparadores físicos que foram de clubes, que aí, além de a gente se torna uma família, né, e fica tendo contato, passa treino também. Eu procuro fazer tudo aquilo que eles passam e um pouco do meu conhecimento, vou juntando tudo e aí vou seguindo minha vida. E daqui a pouco vou voltar, né, e tem que voltar em forma. Memo, fala pra gente assim, o teu sonho, o que você precisou abrir mão para poder realizar ou estar vivendo ele, já que você ainda é um atleta em atividade. Então assim, você já tem toda uma trajetória aí que você descreveu para a gente de forma curtinha, mas o que alimentou teu sonho e como é hoje sentir-se realizado tendo todo já esse percurso percorrido aí? Eu tive que abrir mão de muitas coisas, né? E eu sei que você também que tá assistindo, eu sei que você tem um sonho e eu tive que abrir mão de algumas coisas e conselhos que me fizeram estar onde eu estou hoje, né? Que é conselho simples. Às vezes sua mãe fala para você não estar com amizades erradas, né? Ou conselhos para você não beber, para você não fumar. Isso serve para qualquer área, né? Você tem um sonho de ser um médico ou uma médica, você tem um sonho de ser um agrônomo ou um engenheiro ou uma engenheira, ou ser jogador de futebol, ser um atleta qualquer, em qualquer área, né? Você tem que abrir mão de muitas coisas para se tornar mais próximo do seu sonho, do seu objetivo, né? Então, na minha vida foi assim, tive pessoas ao redor de mim me dando conselho e eu sempre procurei escutar os bons conselhos, né? Porque no caminho que eu estava indo, aquelas pessoas já tinham passado. Até hoje eu renuncio muita coisa na minha vida, né? Para cada dia subir um degrau, a gente não sobe do primeiro para o 10º, degrau em degrau, do primeiro para o 2º e assim sucessivamente, né? Então, até hoje também tenho a minha história já no futebol, mas até hoje ainda continuo abrindo mão de muita coisa para ir em busca dos meus sonhos, dos meus objetivos. E eu sei que você também pode fazer isso e pode conseguir. O Memo vai estar mostrando para a gente aí, na prática, como é essa parte aí do funcional que ele aplica para manutenção da saúde dele. Moçada, então foi isso aí, a gente teve um prazer grande assim de trazer o Memo. Aliás, nós não o trouxemos, viemos até ele, viemos aqui até Bonito para fazer essa aula muito legal, com um conteúdo muito enriquecedor. Eu espero que vocês tenham aproveitado, gostado. A gente vai deixar aqui o Insta do Memo, se você quiser trocar uma ideia com ele, mais dicas. Chama aí que eu respondo, viu? Pronto, aí, já deixou Fala tudo. do colégio. Pronto, então aí, ó, não tem mais dúvida. Chega lá, bate um papo, troca uma ideia legal e assim, interage, tá massa? Grato a todo mundo que esteve com a gente nesse momento. Acho que gratidão é a palavra de ordem. Estamos bem, estamos felizes, estamos com Deus e até a próxima. Memo, muito obrigado. Que é isso, eu que agradeço. Trouxe uma contribuição enorme para o nosso projeto. Professor Nivaldo, valeu por estar conosco nessa empreitada e a gente se vê logo mais na nossa próxima aula remota. Valeu, moçada. Tchau.